Evangelho de João, no capítulo 3. Está na página, irmão, 130 da Bíblia do Culto. Página 130. João, capítulo 3, versículo 3. Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós vamos ler também o versículo 5, que diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só esses dois versículos, irmãos podem se assentar. Irmãos, este texto da palavra de Deus é o Evangelho de São João. Ele foi escrito por São João de uma história de Jesus, quando um homem religioso da religião judaica procurou Jesus para saber sobre a salvação. O que importa, irmãos, o que importa na nossa vida aqui na terra é uma conquista. O homem ou a mulher pode conquistar qualquer coisa aqui na terra, mas se este homem e esta mulher não conquistar, não ser salvo, não conseguir a salvação, nada valeu aqui na terra. Aqui na terra nós temos um ponto de partida. Qual é o ponto de partida aqui na terra? É o nascimento. Quando nós nascemos, quando a criança ela entra neste mundo. O nosso ponto agora de saída da terra é o momento da morte. Por que nós estamos aqui, nos reunimos? Porque nós estamos nos preparando não para ficar aqui na terra. Nós estamos em uma preparação espiritual para quando nós sairmos da terra. Então, o momento mais importante da vida de uma pessoa não é o momento do nascimento, não é o momento em que ela se casa, não é o momento onde ela vai ter um filho, uma filha, não é um momento onde ela consegue um emprego bom. O momento mais importante de uma pessoa é o momento em que ela sair dessa terra, porque aí vai ser selado o destino eterno dessa pessoa. Se ela vai conquistar o reino de Deus, como está falando aqui, se ela vai entrar no reino de Deus ou não. E nós estamos aqui nesta noite porque todos nós queremos entrar onde? No reino de Deus. No reino de Deus. E Jesus, ele está dizendo o seguinte, que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer de uma forma diferente com que nós nascemos. Nós nascemos aqui na terra mortos. Por que nós nascemos mortos? Porque nós nascemos o nosso corpo mortal
mas espiritualmente falando, nós estamos mortos. Então é necessário que este corpo mortal que nasceu aqui na terra, que somos nós, cada um de nós aqui temos um corpo mortal. Mas esse corpo mortal, ele também possui uma coisa chamada espírito. E o espírito do homem, da mulher, quando nasce, quando tem uma idade pequena, que a gente chama de criança ou de infância, não tem uma consciência. O que é consciência? É ter aquela razão, aquela habilidade de saber o que realmente está acontecendo no mundo. A criança, ela não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Por isso que o Senhor Jesus, uma certa vez, ele disse o seguinte, que aquele que não fizer como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. Então, para entrar no reino de Deus, é necessário nascer de novo. E agora vem uma pergunta para nós. Nós somos, a maioria de nós que aqui estamos, não somos tão crianças assim, fisicamente falando. Mas a palavra de Deus nos diz que é uma necessidade, é necessário nascer de novo. Nascer de novo não é uma opção, nascer de novo não é um desejo, nascer de novo não é um privilégio, nascer de novo é uma necessidade do homem e da mulher. Se nós estamos aqui, é porque nós sentimos essa necessidade, é a necessidade de nascer, é a necessidade de não nascer para este mundo, mas nascer para Deus, nascer no reino de Deus, nascer espiritualmente falando, para as coisas que não são desta terra, porque as coisas desta terra, quando descer a sepultura, ficará nessa terra, mas você tem também uma alma, que vai prestar contas diante de Deus, e é essa alma que nós devemos de ter a responsabilidade para com ela. E Jesus diz, se não fizer como uma criança, não pode entrar no reino de Deus. A criança, ela é simples. O que é a simplicidade? Simplicidade é o desapego às coisas, é não estar apegado às coisas. A criança, ela é simples, não porque ela quer ser simples, porque ser simples é difícil. Ser simples é desapegar das coisas. Quanto mais o homem ou a mulher vai crescendo, ela vai se apegando às coisas dessa terra, vai se apegando à vaidade, vai se pegando às luxúrias, vai se pegando aos vícios, vai se pegando a algumas coisas aqui da terra. A criança, ela não tem um apego. Então Jesus diz, é necessário fazer com a criança. Mas depois da simplicidade, nós nos apegamos a este mundo. Todos nós nos apegamos. E o apego ao mundo, a Bíblia chama de vaidade. Quando nós nos apegamos a qualquer coisa deste mundo, isso é vaidade. O desapego ao mundo, novamente, já é, de novo, a simplicidade. E essa simplicidade já não é inconsciente, não é porque nós não sabemos, é porque agora nós sabemos
que qualquer coisa deste mundo não tem poder para nos salvar. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, porque ele explorava as pessoas. Quando ele percebeu que a riqueza que ele tinha, ele, antes de ser rico, ele pensava assim: quando eu for rico, os meus problemas vai acabar. Até o dia que ele se tornou rico e ele viu que não mudou nada. Aí ele percebeu o valor da salvação. Quando ele percebeu o valor da salvação, ele, pequeno, olhava e ele só via gente alta e ele era pequeno. As barreiras. Para chegar a Jesus, nós temos que vencer barreiras, obstáculos. Não é fácil chegar a Jesus. Depois que ele vence a multidão, ele vai subir aonde? Em uma figueira brava, cheia de espinhos. Isso significa o seguinte: quando ele está subindo, ele está se arranhando, está abrindo feridas nele, como uma navalha abre a carne dele estava sendo aberta, ele estava sangrando, para chegar lá no alto, para ver. Quando nós abrimos esta palavra aqui, o primeiro versículo fala: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Zaqueu, ele queria ver o reino de Deus, mas para ele ver o reino de Deus, ele teve que se sacrificar. Para estar aqui nesta noite, nós precisamos de sacrificar o comodismo, sacrificar o cansaço, sacrificar a doença, sacrificar a dor, sacrificar talvez uma coisa que para nós era importante. Mas se você quer ver o reino de Deus, é necessário sacrificar. Ele chegou lá em cima, só que ele chegou lá em cima como? Rasgado, ferido, sangrando, mas ele conseguiu ver Jesus. Será, irmãos, que nós estamos conseguindo ver Jesus aqui nesta noite? Será que hoje o sacrifício que você fez, que eu fiz, que nós fizemos, faz com que nós conseguimos ver Jesus? Zaqueu conseguiu ver Jesus. E quando Zaqueu viu Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus também viu ele. Quando você vem a Jesus, Jesus também ele vem a você. Quando você vê Jesus, Jesus também te vê. Quando nós vemos a glória de Deus, ela também vem a nós. E a Bíblia diz que Jesus olha para o alto e chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, entrar na sua casa. E quando Jesus disse isso, Zaqueu desceu depressa e Jesus foi para a casa de Zaqueu. Hoje Jesus ele está dizendo o seguinte:
desça depressa, porque hoje você vai sair daqui comigo e eu vou para casa com você. Hoje eu vou morar na sua casa. Você vai sair daqui, mas você vai sair com Jesus. Você vai sair daqui, mas não vai sair sozinho, não vai sair sozinha. Você vai sair bem acompanhado, porque quem sai com Jesus daqui de dentro, sai com o Rei, sai com o Filho de Deus, sai com o Salvador. Então hoje você tem a oportunidade de descer e de sair daqui salvo, salvo por Jesus, salvo pela graça, salvo pelo amor, salvo pela compaixão, salvo por Jesus Cristo, porque Ele nos diz: hoje, não é amanhã, é hoje. A oportunidade é hoje. E Zaqueu obedeceu. Ele venceu as dificuldades. E ele desceu e Jesus entrou na casa dele. E a Bíblia diz que Jesus entrou na casa dele. E o versículo 5 fala assim, ó: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o que significa? Significa que Zaqueu também entrou no reino de Deus. Quando Zaqueu viu Jesus, significa que Zaqueu viu o reino de Deus. Quando Zaqueu ele foi com Jesus para a casa dele, significa que Zaqueu entrou no reino de Deus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o reino de Deus também entrou em Zaqueu, e Zaqueu entrou no reino de Deus, e tudo mudou. Glória a Deus. Finalizando, mais um exemplo que a gente vê na Bíblia, de uma pessoa que entra no reino de Deus. Quem é essa pessoa? Quando Jesus, ele foi crucificado, do lado esquerdo dele, tinha um homem crucificado. Do lado direito dele, tinha um homem crucificado. O homem do lado esquerdo começou a blasfemar de Jesus. Começou a não acreditar em Jesus. Porque como pode um homem, um Deus, ser morto na vergonha como Jesus foi? Ser morto e não ter nada que se possa fazer? Era o questionamento do homem do lado esquerdo. O questionamento do homem do lado direito, ele disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é que quer entrar no reino de Deus? Glória a Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Aquele ladrão ali, ele também queria entrar no reino de Deus. O momento mais importante da vida dele foi aquele momento, o momento da morte, porque era o momento último dele, o momento da saída dele daqui da terra. E naquele momento ele estava do lado do Rei do universo, do Deus, daquele que criou o céu e a terra. Ele estava do lado do dono do mundo, e ele fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, dá para perceber que aquele homem, ele conseguia ver o reino de Deus, porque ele sabia que Jesus tinha um reino. Talvez ele contemplava as glórias que existiam neste reino. Ele via como esse reino era lindo, maravilhoso, glorioso, formidável, fantástico. E ele dizia assim: eu também quero entrar neste reino. Lembra-te de mim, eu quero fazer parte deste reino. E a resposta de Jesus foi qual?
hoje mesmo, a mesma resposta que ele deu para Zaqueu: hoje estarás comigo no paraíso. O que nós aprendemos, irmãos, com isso? Jesus, ele não salva amanhã. Jesus não salva no passado. Jesus, ele salva hoje. Se hoje ouvirdes, é um versículo da Bíblia. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, não endureças o teu coração. Se hoje creres, a Bíblia diz, verás a glória de Deus. E a glória de Deus não é outra coisa a não ser Jesus. Então, irmãos, nós estamos aqui, reunimos-nos a cada domingo, a cada dia, a cada terça, a cada quarta, porque nós cremos que um dia nós vamos participar desse reino, e nós estamos nos preparando. Então te prepare. Aquele homem Nicodemos, ele não estava ainda, ele era um homem da religião, ele participava dos cultos, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Talvez você é crente, talvez você está com a Bíblia na mão, talvez você foi batizado, talvez você participa da ceia, talvez você canta, você prega, mas talvez você ainda não nasceu. Nascer de novo não significa virar crente. Nascer de novo significa ser cheio do Espírito de Deus. Tem muita diferença. Vamos ser cheios, irmãos, da graça, cheios do Espírito, cheios de Deus, porque é isso que vai fazer no último dia nós sairmos deste mundo e entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a cada criança, cada irmã, e que essa palavra ela possa ficar e morar em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos agora, irmãos, ouvir um hino com o conjunto, círculo de oração.